E aqui estamos de volta na segunda parte deste nosso Nós em Família, em que estamos a partilhar convosco sobre saúde familiar. Já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o que são os centros de saúde e os serviços que disponibilizam para todos os seus utentes. Falamos um pouco também da importância dos cuidados que o centro de saúde dá a cada um dos seus utentes e, de forma especial, fomos aqui focando a vacinação, a importância da vacinação dos nossos filhos. E agora estávamos a falar de algo muito interessante que se calhar você até já utilizou, que é o doutor do Google, não é, Lénia? O doutor Google, que a gente muitas vezes vai à procura para perceber que sintomas é que nós temos e já vamos para o doutor, já com o diagnóstico feito e já a dizer qual é a doença que nós temos, não é? E o Joaquim, falávamos agora, no intervalo, que era interessante perceber que nem sempre eram as pessoas... Aqui o essencial, acima de tudo, é assim, existe um grande acesso em termos de informação, quer se queira, quer não. Agora, é como tudo, eu tenho que saber, é como um jornal, é assim, eu tenho lá a informação, mas existe lá muita palha, há que saber compreender, é muito simples, e isto basta ter uma experiência. Eu costumo, às vezes, dar este exemplo às pessoas. Você assistiu a um acontecimento, fosse o que fosse, entretanto, tente ler esse acontecimento no jornal e você diz assim: credo, não se passou nada disto lá. Não foi nada disto. Nada disto. As coisas foram diferentes. Porque é normal, é assim. Daí, o ideal é nós, portanto, neste caso a saúde é, como se trata, são coisas sérias, toda a gente gosta de estar a ser saudável, e daí ser essencial ir buscar às fontes certas. Eu, por exemplo, posso dar aqui alguns exemplos. Temos o portal da saúde, em que temos praticamente tudo. Hoje em dia, em termos da tecnologia, existe a área do cidadão. O cidadão pode ir lá, qualquer um pode ir lá, pode se inscrever. Por exemplo, aqui em termos de exemplo, mesmo em termos de acessibilidade, eu hoje em dia não preciso me deslocar ao centro de saúde para marcar uma consulta. Eu com o meu próprio telemóvel, estando inscrito no portal da saúde, na área do cidadão, eu próprio marco a minha consulta para o médico, ou mesmo quem diz a consulta, portanto, para o próprio médico por ali fora, e isto acaba por ter benefícios, em função do horário, por ali fora, etc. Quem diz isto tem a Direção-Geral de Saúde. A própria Direção-Geral de Saúde coloca cá fora, se quem entrar, é um mundo. Portanto, a saúde é um mundo. Tem lá as informações todas. N programas de saúde, com informação, o que é que eu posso fazer por ali fora. Uma outra área, já que estou aqui nesta questão do acesso, é Saúde 24. Um número extremamente simples, até para quem tem mais dificuldade em utilizar as tecnologias. As pessoas estão a lembrar das pessoas mais idosas, por ali fora, etc. Tanto brevemente, irá até ser disponibilizado. Eu posso, através do número 808 24 24 24, portanto, eu posso ligar, um profissional de saúde liga, atende-me do outro lado, e eu praticamente, mesmo se eu necessitar, eu exponho-me a minha situação, o profissional avalia, consoante a situação, pode encaminhá-lo diretamente ou para o centro de saúde, ou pode dizer assim: ok, olha, perante a sua situação, você vai fazer isto, vai aguardar. E passado uma hora, se for preciso, o próprio profissional volta a ligar para ele, a perguntá-lo: então diga-me uma coisa, fez isto, como é que está, por ali fora, etc. Portanto, as pessoas não precisam de ir logo a correr, por assim dizer, ao próprio centro de saúde. E como eu estava a dizer, em termos da própria acessibilidade, muito brevemente será disponibilizado, dentro deste próprio número, a própria pessoa pode marcar, portanto, a própria sua consulta, portanto, terá alguém do outro lado, terá, portanto, por assim dizer, um assistente técnico, aquilo que as pessoas chamam como administrativo, que estará do outro lado e encaminhar lá e irá efetuar a própria consulta. São vantagens que as próprias pessoas têm. Estou-me a lembrar, por exemplo, quer no seu dia-a-dia, para quem trabalha, quer para quem tem que se deslocar. Isto é como tudo. Há pessoas que às vezes têm dificuldades em deslocarem-se aos locais e não precisam deslocar-se uma vez para ir, portanto, a efetuar uma marcação de consulta, ou levantarem-se muito cedo para estarem à espera, para conseguir ser atendidos, etc. Acabam por existir ferramentas, e são locais, como eu costumo dizer, mais fidedignos que o próprio Google, como eu costumo dizer. Do que o próprio Dr. Google. Exatamente. Tem esta vantagem. É essa vantagem. Estamos a falar sobre este apoio e toda esta acessibilidade que temos até ao centro de saúde.
E eu recordava-me, enquanto ia falando, que nas nossas famílias, e principalmente, como eu costumo dizer, nos marinheiros de primeira viagem, quando vêm os filhos, nossa grande preocupação é, chegou uma febrezinha e agora o que é que eu faço? E depois temos todas aquelas, a mesinha da avó, o chazinho da tia, a mãe que diz para passar o óleozinho. E vem toda aquela... Um problema. A gente for a fazer tudo. Nem sabe o que é que há de fazer à criança, porque um diz que tem dorzinha de barriga, passa óleo, azeite quente na barriga, vem outro, põe uma fraldinha quente na barriga. É claro que tudo vai ter o mesmo efeito, não é? Ao fim e ao cabo, se a gente for perceber, tudo vai ter o mesmo efeito. Mas quando é que neste stress os pais devem dizer, ok, eu vou recorrer ao centro de saúde ou então eu vou tentar as mesinhas todas que a minha avó e a minha tia me vão dizer. Eu pessoalmente costumo dizer uma coisa que é assim, nestas situações consoante o local onde eu estou, portanto, nem todos os centros de saúde oferecem exatamente as mesmas, por assim dizer, as mesmas valências, falando assim numa linguagem mais acessível, o que é que acontece? Mas a grande maioria já tem. Por exemplo, neste caso, isto começa-se a preparar muito antes. Vou até dar um exemplo. A adolescência prepara-se a quando o nascimento. Voltando aqui um pouco atrás, existe um recurso que é os cursos de preparação para o parto, por exemplo, que acabam por ser uma excelente ferramenta enquanto grupo, enquanto as mães, as futuras mães, acabam por ter ali uma grande potencialidade. Elas acabam por estar, na maior parte das vezes, inseridos nas unidades de cuidados na comunidade. São ministrados, na maior parte das vezes, por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, pessoas com formação, portanto, pessoas que têm experiência em termos de blocos de partos, têm experiência comprovada. E como é que eu ia dizer? Se eles participarem, têm esta vantagem, porque o que é que vai acontecer? Eu vou partilhar, por assim dizer, com outras mães, futuras mães, as minhas dúvidas, os meus receios, os meus medos, por assim dizer, e todos juntos vamos, por assim dizer, já começar a preparar o nascimento. Depois, a seguir, após o nascimento, também existem nas próprias unidades de cuidados na comunidade, as escolas dos pais. Estava-me a lembrar de um projeto muito bonito, que é a Escola de Pais. A Escola de Pais é as mamãs, podem ser de primeira viagem ou de segunda, do que for, e falam sobre temas mais pertinentes. A diarreia, as cólicas, a febre, a vacinação, sobre vários temas. E têm a liberdade para expor qualquer dúvida que tenham. Lá está, muitas delas, quando já vêm desde a preparação para o parto, já se conhecem, já é um grupo e isso ajuda. Estava-me a lembrar também que outro grande apoio acaba também na parte da organização, muitos centros de saúde que têm a ver com a própria saúde familiar, ou seja, depois temos a equipa da família. Essa pessoa, não é? Tem sempre um médico de referência, um enfermeiro e um administrativo, que o termo técnico é assistente técnico. E tem sempre essas três pessoas de referência. E então eu já sei que vou à minha enfermeira de família, ao meu médico de família, ao meu assistente técnico de família também. E então, nesses casos, por exemplo, não sei se esta febre é de aguardar um dia ou dois, se eu vou lá, se ainda ralham comigo, porque foi muito cedo, se não. Sempre de pedir a opinião. Ok, quanto tempo é que tem febre? Vamos cá ver, temos aqui de tirar um ao sinal ou outro. Não, olha, esta não é preocupante. Por isto e por aquilo e por aquilo outro. Talvez por uma questão de acessibilidade, talvez o enfermeiro possa ser mais acessível, ou eventualmente no outro dia ao médico, mas esta referência é importante. Não é, de médico de família, o enfermeiro de família, foi uma das grandes novidades. E até existe uma grande possibilidade que as pessoas acabam por ter, porque se formos a ver, é assim, a pessoa até não precisa se deslocar. Até coisas simples, por exemplo, atualmente. A maior parte dos centros de saúde, o diagnóstico precoce acaba por se realizar em casa. Pode-se realizar em casa. A pessoa, no fim de vir do hospital, por ali fora, até ao 7º dia, do 4º e 7º dia, tem que realizar o diagnóstico precoce, em termos para despistar algumas doenças e tem grandes vantagens. Teste o pezinho. E então, o que é que acontece? A própria pessoa é uma questão de se ferir e o próprio profissional desloca-se lá à casa e pode-se realizar lá. E tem-se vantagens em termos cómodos para a própria mãe, em vez de estar-se a deslocar por ali fora ao centro de saúde, com a criança, por ali fora, a gente quer não, às vezes. O centro de saúde tem uma vantagem, é assim mesmo a nível hospitalar, tem menos bichos, como eu costumo dizer, menos em termos da probabilidade de eu ir contrair, em termos das bactérias por ali fora.
é mas menor a do que casa um tem hospital, menos. Exatamente, mas a exatamente. casa tem menos. Eu nesta linha, estava-me aqui a lembrar, por exemplo, recordo-me de experiências também que acabam por existir mesmo a nível do país e com os quais eu compartilho e concordo. Portanto, eu sou coordenador daí, passo a palavra, eu sou coordenador de uma unidade de cuidados na comunidade. E o que é que acontece? Eu tenho colegas que nós estamos também a tentar implementar. Existe tipo o clube da família. Porque, portanto, a nível de saúde, pensa-se muito, ok, a família precisa de apoio quando o nascimento, na preparação para o nascimento, por aí fora. Não, a família precisa de apoio sempre. Então, quando a criança vai para a escola, vai para o jardim de Primeiros infância. dias de escola. Depois, quando é a escola, na adolescência, quando os pais estão dependentes, também precisa de apoio por ali fora. Portanto, há estas fases todas. Isto acaba por ser um ciclo da família. Portanto, daí há projetos, neste caso, desde como existe aqui portanto, preparação para o parto, o pós-parto, recuperação pós-parto, a escola de pais. Portanto, às vezes acabam por existir estes grupos de interajuda e partilha que funciona muito, porque ajuda as pessoas. É completamente diferente eu estar ali num grupo com o qual se me identifico, tem os mesmos problemas, que afinal de contas aquilo é um problema que é para mim, o outro até já conseguiu resolver. Exatamente. Sim. Tem esta vantagem, mas, por exemplo, gosto muito desta extensão, em termos do clube da família, que existe em alguns locais, e que é extremamente vantajoso, porque acaba por acompanhar a família nestas diversas etapas, e que, afinal de contas, aquilo que a pessoa às vezes até pensa que é um problema, acaba por não... É uma coisa simples, muitas das vezes. É que, atenção, eu falei dos marinheiros de primeira viagem, mas eu tive 4 e dos 4 foram todos diferentes. Claro, e, portanto, quando um chorava e eu já sabia, ok, é uma cólica, o choro do outro já era diferente. Eu já não sabia se era cólica, se não era. Portanto, quando se trata de filhos, a gente é sempre marinheiros de primeira viagem. Mas uma das coisas que eu, pronto, como tive 4 e foram em faixas, em datas diferentes, já percebi alguma evolução nos nossos serviços de saúde, até porque quando tive os últimos 2, no próprio hospital era-me disponibilizado um número que durante aquele primeiro mês eu poderia ligar para qualquer dúvida que tivesse. E usei muitas vezes, confesso. É vantajoso. É um dos recursos que eu também me estava a lembrar, que bons profissionais, colegas minhas, por exemplo, na escola de pais e na preparação para o parto, disponibilizam o próprio número e podem ligar. Olha, enfermeira, o meu bebê está assim, o que é que acha? Olha, nesse caso é melhor trazer. Olha, não, você vem entretanto e eu posso observar cá e logo vejo. Ou seja, esse número... por exemplo, neste caso... Tal como a Saúde 24, também que pode ser utilizado. Por exemplo, isto só para as pessoas terem uma noção, para quem não conhece. Por exemplo, uma escola de pais. Por exemplo, uma escola de pais acaba por ter por assim dizer, conjugar várias especialidades. Por exemplo, eu recordo, por exemplo, nós na escola de pais temos desde o enfermeiro especialista em saúde infantil, desde o enfermeiro especialista em saúde mental, o enfermeiro, portanto, de saúde pública, portanto, acaba por saúde materna, a própria da reabilitação também, em termos da própria recuperação, a articulação com outros profissionais de saúde, desde a questão do fisioterapeuta, por exemplo, o próprio técnico de serviço social, portanto, o assistente social, acaba por tudo isto, são vantagens em função do grupo que existe, tenta-se conciliar. A pessoa pode pensar assim, ok, se eu vou estar ali só com aquele profissional. Não, e se for necessário, articulamos, poderemos chamar outros profissionais, quer sejam médicos ou outros técnicos de saúde. Aqui o principal é, ok, perante este grupo que aqui está, perante estas pessoas, vamos potencializar o que é em grupo. Não quer dizer que depois, em termos individuais, não se esclareça por ali fora, mas eu costumo dizer, nós temos uma série de meios, as tecnologias por ali fora, elas são feitas não para nós sermos escravos delas, mas acima de tudo também para tirarmos proveito delas, neste aspecto. Não tenham medo de ligar, telefonar, esclarece muitas das vezes e evita uma deslocação, muitas das vezes, e resolve-se a situação. E caso contrário, a pessoa já acaba por estar mais ou menos encaminhada e já vai ao local certo, em vez de ir deslocar de manhã, ok, pode não ser a melhor altura, até acaba por ir tarde e as pessoas já estão a fazer conta, por exemplo, com ela. Bem, estamos a falar aqui do apoio
aos pais Sim. com os filhos. E depois temos outra situação que muitas vezes acontece connosco mesmo, nós próprios, que é, temos doentes, ok, tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá, e temos muito aquela tendência de nos automedicar. Ok, é uma dorzinha, vou tomar um Benuron, isto já passa e a coisa resolve. Mas isso às vezes estamos também a eliminar alguns dos sintomas que precisamos depois de dizer ao médico, não é? Mais ou menos. Enquanto for só o Benuron, estamos nós felizes Pois, da eu fui vida. assim suave, não é? Eu fui pelo Benuron. Pronto, salva-marca, não é? Mas enquanto formos só pelo simples Benuron, estamos nós muito bem. Eu apanhei um exemplo que ficou-me marcado, que é a pessoa que vai guardando a medicação, não sabe em concreto se aquilo é um anti-inflamatório, se é um antibiótico, porque até nem tomou um antibiótico todo até ao fim. E sobrou lá metade da caixa, não é? Isto sobrou metade da caixa e escreveu assim, dores de garganta. Realmente tinha uma amigdalite enorme, escreveu dores de garganta. E então, o que é que a pessoa faz? Recordo-me de eu dizer assim, por acaso tenho aqui a minha garganta, mas isto passa, que isto é parte vírica, e pronto, lá vai e não precisa de medicação. E ela disse, tenho aqui uns comprimidos, por acaso para isso sobraram, tenho aqui uns 3. E eu olhei e vi, boa, um antibiótico. E então eu pensei, isto não deve ser caso único. Sim. E então isto sim é um problema. Ou seja, antibiótico é para tomar até ao fim. Nós neste momento estamos com problemas a nível de resistência aos antibióticos. O que é isto? Eu tomo um antibiótico, não tomei todo até ao fim, esta infecção ficou ali meio. De uma próxima vez, o mesmo antibiótico já não me causa este efeito, já tenho que ir para uma linha superior. Então, nós quando falávamos dos bichos, entre aspas, das bactérias, a nível hospitalar isto tem sido um problema mesmo. Tem sido um problema porque há uma concentração muito maior, não é? Há muito mais, as pessoas quando estão mais doentes, do que quando vão ao centro de saúde, e é um problema grave que estamos a atravessar neste momento. Não é só um problema português, da saúde portuguesa, mas é um problema geral, que é este avançar a nível de antibióticos, e chega-se a uma altura que nós já estamos no último. Já estamos no último. E depois pensam que é uma pessoa, vocês se calhar estarão a imaginar que já é uma pessoa muito doente e que está a morrer. Não, são pessoas de 40, 50 anos, em que a infecção se vai arrastando e não se está a conseguir dar resposta. Há aqui um outro aspecto, uma vez já que a Lénia aqui já abordou esta questão dos antibióticos, agarrando aqui na sua primeira questão da automedicação. O que acontece é assim, nós acabamos por ter, as pessoas acabam por ter farmácias em casa. Em casa, sim. Isso. E conciliando isto mesmo com esta parte económica por ali fora, e recordo-me, por exemplo, é uma das áreas que sempre me preocupou, que é os nossos idosos. Acabam por andam lá com os seus sacos dos medicamentos. Muitas das vezes tomam o mesmo medicamento, até a probabilidade de errar em termos da própria medicação, porque entretanto a caixa é diferente ou uma coisa por ali fora. Aqui o ideal é tentar conciliar mesmo com os vizinhos, por ali fora, haver aqui alguma ligação, no sentido das pessoas tentarem perceber, ok, se não, entra também em contato com os próprios profissionais de saúde, porque também existe esta possibilidade. Existem locais, existem unidades de cuidados na comunidade que acabam por fazer e preparar a própria medicação da pessoa. Exatamente porque os medicamentos fazem bem. Fazem bem, mas é assim, desde que sejam tomados na dose certa. Porque é aquilo, costuma-se dizer, a diferença entre um medicamento e um veneno é a dose. É a dose. Portanto, isto é essencial e preocupa-nos porque, assim, muitas das vezes as pessoas estão idosas, estão sozinhas por ali fora. Às vezes já tomaram um medicamento e depois não se lembram se o já tomaram. Exatamente. E depois ficam a dizer, se eu tomasse agora outro. Exatamente. Muitas das vezes pode acontecer e é assim, a questão de existem caixas próprias, existem várias formas que se prepara e a pessoa sabe, não está lá naquele local porque eu já tomei por ali fora. E o essencial é que as pessoas não se isolem. Tentem criar tanto vínculos com a vizinhança, por ali fora, de maneira que, às vezes, é assim, pode não ser um filho, pode não ser um familiar tão próximo, mas às vezes até o vizinho ao lado até pode ter um bocadinho mais esta facilidade e até pode ali articular por ali fora e acaba por ter esta grande vantagem.
Falar em vizinhos, esse é um grande problema da automedicação, não é que sejam os vizinhos, mas é dizer, olha, este comprimido Toma, fez isto é bom. muito bem, Fez muito tu também bem. estás assim, eu também tive assim, este comprimido fez-me Muito muito bem. E toma lá, sem dúvida que o vizinho faz na melhor Sim. das Intenções, intenções, claro. mas pronto, desculpem, a maioria das vezes sai a geneira, Pois. desculpa. Eu, quando falava São nesta pessoas questão diferentes, Sim, são, sim. são formas de medicações reação que às vezes diferentes. estão desadequadas. Por Sim. exemplo, eu se tomo um antiagregante, ou seja, aqueles medicamentos para fazer o sangue mais líquido. Desculpa, não estar a utilizar uma Certo, terminologia muito técnica. Sim, mas assim também os nossos telespectadores Sim, percebem o que tentar estamos a perceber. falar. E o vizinho disse-me, para aquelas dores o que era mesmo bom foi este medicamento e realmente vai-lhe dar um analgésico muito mais potente ou um anti-inflamatório. Por sua vez vai interferir imenso no tal meu antiagregante plaquetar. Ou seja, às vezes as coisas correm mal. Correm mal. Agora, pegando numa coisa caricata, a melhor, quer dizer, a que me marcou sempre foi o senhor que via mal e dizia, preciso ir ao oftalmologista, mas não me dá jeito nenhum ir lá ir. Ele dizia assim, olha, eu tenho os óculos, já não uso, eu posso-te emprestar. E realmente o senhor andava com os óculos do vizinho que não, e ele volta e meia tinha que os tirar e dizia assim, isto volta e meia causa-me dor de cabeça, mas eu até vejo um bocadinho melhor com eles. Não acontece um pouco. Bem, olha, mas realmente a saúde é... Mas realmente saúde é algo que a gente tem que ter cuidado, porque pegando um pouquinho naquilo que o Joaquim nos falou logo no início, nós somos os primeiros responsáveis pela nossa saúde. Bem, havia muito mais para a gente conversar. Este tema de saúde nos envolve e envolve a todos nós e por isso é um tema que com certeza teríamos muito mais para partilhar, mas a equipa já me está a dizer que acabou o tempo. Vou-vos agradecer a vossa presença aqui no nosso programa e quem sabe alguns destes temas vão aparecer no nosso Saúde tal e qual. Com certeza a Lene e o Joaquim logo tratarão disso. Muito obrigada pela vossa presença aqui no nosso programa. Obrigada. Assim, nossos telespectadores, peço que tenha ajudado um bocadinho a perceber também estes desafios que como família levamos e cuidado com essas automedicações e vamos lá ser esses primeiros a cuidar da nossa saúde. Fica aqui os nossos desejos e os nossos cuidados para cada um de vós, nossa família. E assim me despeço do nosso Nós e Família de hoje e continuo com toda a nossa programação aqui na sua Ângelos TV.